Boa noite. TSE começa a julgar recursos que pedem a cassação de mandato e inelegibilidade de Cláudio Castro. Você vai ver também. Contarato é eleito presidente da CPI do crime organizado. IBGE divulga pela primeira vez os sobrenomes mais populares do Brasil. Adolescente morre após lutinha, não gostava da brincadeira e só participou por insistência de garotos. Conmebol anuncia horário da final da Libertadores. E morre aos 84 anos Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e arquiteto da Guerra ao Terror de George W. Bush. Tudo isso e mais agora no meu canal. Eu abro essa edição falando do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começou a julgar, nesta terça-feira, 4 de novembro, recursos que pedem a cassação de mandato do governador do Rio, Cláudio Castro. Os processos se referem às eleições de 2022, quando Castro foi reeleito para o comando do governo estadual no Rio de Janeiro. O Ministério Público Eleitoral e a coligação que apoiou Marcelo Freixo, o adversário na disputa, dizem que ocorreram abuso de poder político e econômico, irregularidades em gastos de recursos eleitorais e conduta proibida aos agentes públicos no período eleitoral. As defesas do governador e do então vice-governador negam irregularidades e afirmam que as provas são frágeis e não sustentam as acusações. Do Rio de Janeiro, a gente vai para Belém agora. Em entrevista a agências internacionais em Belém, o presidente Lula comentou a operação para cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção Comando Vermelho. Mais de 120 pessoas morreram. Lula diz que houve matança em operação no Rio e quer peritos da PF na investigação. Eu sigo acompanhando, qualquer novidade sobre esse caso eu trago aqui para vocês. Então, vamos ouvir agora a entrevista do presidente Lula, o comentário que o presidente Lula fez sobre a mega operação no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. A CPI do crime organizado elegeu por 6 votos a 5, nesta terça-feira, 4 de novembro, o senador Fabiano Contarato, do PT Espírito Santo, para presidir a comissão. Por acordo, Alessandro Vieira, do MDB Sergipe, que propôs a criação do colegiado, será o relator dos trabalhos. Contarato, que é delegado de Polícia Civil, derrotou em votação secreta o candidato da oposição ao cargo de presidente, senador Hamilton Mourão, do Republicanos Rio Grande do Sul. Com a vitória de Contarato, Mourão foi escolhido por aclamação vice-presidente da CPI. A CPI do crime organizado foi instalada em meio à repercussão da operação das Forças de Segurança do Rio contra o Comando Vermelho,
que deixou 121 mortes na semana passada. Vamos ouvir o que disse o Fabiano Contarato, do PT, após ter sido eleito presidente da CPI do crime organizado. Vamos ouvi-lo. Assumo a presidência dessa CPI com o mesmo senso de dever que sempre guiou minha vida pública. Não por vaidade, não por ambição, mas por responsabilidade. Responsabilidade para com as famílias que perderam filhos para o tráfico, responsabilidade com os policiais que arriscam a vida diariamente, responsabilidade com os jovens abandonados pelo Estado e, sobretudo, responsabilidade com o povo brasileiro que há muito tempo vive refém do medo. A segurança pública não deve ser uma pauta apenas da direita, nem uma bandeira exclusiva de conservadores. É uma obrigação de todos os que acreditam na vida, na justiça e na dignidade. O assunto agora é IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou, nesta terça-feira, 4 de novembro, pela primeira vez, a lista de sobrenomes mais comuns do Brasil. Os sobrenomes Silva, com 34 milhões de pessoas, e Santos, com 21,4 milhões, são os sobrenomes mais populares do Brasil, da América do Sul. Os dados foram coletados no Censo 2022 e permitem saber também quais são os nomes mais comuns: Maria entre as mulheres e José entre os homens. Mudando de assunto, eu vou falar de uma brincadeira de lutinha que teve um fim trágico, terminou de forma trágica, com um adolescente de 14 anos, Carlos Emanuel Milhomem Soares, de 14 anos, morreu após uma brincadeira de lutinha em uma praça do residencial Triunfo 2, em Goianira, na noite de domingo, 2 de novembro. Segundo o delegado Miguel Mota Carlos Emanuel, sofreu um golpe no abdômen e passou mal. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, Carlos Emanuel lutava contra um adolescente de 16 anos. Ele foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Além do adolescente, 3 jovens foram autuados por terem incentivado a briga. O delegado disse que todos os 3 maiores de idade foram soltos pelo Poder Judiciário. A seguir, Conmebol anuncia horário da final da Libertadores. De volta para falar da Conmebol Libertadores. A Conmebol alterou o horário da final da Libertadores, antes realizada às 17 horas, horário de Brasília, a decisão da competição deste ano entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental em Lima, Peru. Terá início às 18 horas. A entidade anunciou a decisão nesta terça-feira através das redes sociais. Então, fique ligado, hein? Você que é palmeirense, flamenguista, fique ligado. A seguir, morre aos 84 anos o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e arquiteto da Guerra ao Terror de George W. Bush, Dick Cheney.
Estou de volta para falar de Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e arquiteto da Guerra ao Terror de George W. Bush, morreu aos 84 anos. Ele foi o responsável por arquitetar a chamada, abre aspas, Guerra contra o Terror, fecha aspas, de Bush, que culminou na invasão ao Iraque após os atentados às Torres Gêmeas de Nova York. De acordo com a família de Cheney, ele morreu devido a complicações de pneumonia e problemas cardíacos e vasculares. Ele também ampliou a influência do cargo de vice-presidente ao formar uma equipe de segurança nacional que, frequentemente, atuava como um centro de poder dentro do governo. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.